A luz fraca do abajur mal conseguia romper a escuridão do meu quarto. Lá fora, a chuva batia forte contra a janela. Cada gota um eco do vazio que se instalava em meu peito. Eu me chamo Elias, um homem que já teve a barba cheia e os ombros largos, mas que agora se sentia encolhido, diminuído pela sombra da solidão. Meus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam o peso de noites insones. A depressão não é apenas tristeza, é um peso, um manto escuro que te cobre e sussurra mentiras ao seu ouvido. E naquela noite, os sussurros estavam mais altos do que nunca. Eu estava ali, sentado na beirada da cama, com a Bíblia aberta no colo, mas as palavras pareciam distantes, sem vida. Isaías 4, lá 1 e 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mas como não temer, quando a própria escuridão do seu quarto parece ganhar vida? Um vulto passou rápido pelo canto do meu olho, gelei, meu coração disparou. É só o cansaço, tentei me convencer. Mas então, um arranhão leve soou do outro lado da porta do quarto. Um som seco, como unhas na madeira. Eu morava sozinho. Não havia ninguém em casa. O medo me paralisou. Aquele som não era de um animal, era deliberado, calculado. Outro arranhão, desta vez mais forte, seguido por um sussurro que parecia vir de debaixo da porta. Uma voz rouca, quase inaudível, mas eu entendi perfeitamente. Você tá sozinho. Aquelas palavras atingiram meu ponto mais fraco. Era a mentira que a depressão me contava todos os dias, agora materializada em um som aterrorizante. O que era aquilo? O que estava do outro lado da minha porta? Respirei fundo, tentando buscar a calma que não tinha. Minha mão tremia sobre a Bíblia. Meus olhos correram pelas páginas e pousaram no Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As palavras me deram uma fagulha de coragem. Quem tá aí? Gritei, minha voz falhando. O único som de resposta foi a chuva e o silêncio pesado que se seguiu. O sussurro havia parado. Os arranhões cessaram, mas eu sabia que não estava sozinho. A presença maligna ainda estava lá, esperando, se alimentando do meu medo. Os dias que se seguiram foram tormento. Eu mal dormia, mal comia. A barba por fazer, o rosto pálido e os olhos fundos refletiam o estado da minha alma. A sombra no meu quarto não era mais apenas uma sensação. Eu a via uma forma esguia e escura, sempre no limite da minha visão periférica. Quando eu virava a cabeça, ela sumia. Mas o cheiro permanecia um odor de poeira antiga e tristeza. Durante o dia, o silêncio da casa era ensurdecedor. À noite, os sussurros voltavam, cada vez mais claros. Ninguém se importa. Você fracassou. Desista. As mentiras eram as mesmas que minha própria mente produzia, mas agora tinha uma voz externa. Era uma tortura psicológica. Eu comecei a duvidar da minha sanidade. Será que tudo isso era real ou apenas um sintoma extremo da minha depressão? Uma noite, enquanto eu tentava orar, o copo de água na minha mesa de cabeceira tremeu e deslizou até a beirada, caindo e se estilhaçando no chão. Não havia tremor, não havia vento. Foi empurrado. A presença estava mais ousada, mais forte. Ela queria que eu soubesse que era real e que tinha poder sobre o meu ambiente. Lembrei-me do meu pastor dizendo que nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6 e 12 ecoou em minha mente. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não estava lutando contra minha mente, eu estava em uma batalha espiritual. A solidão e a depressão haviam aberto uma porta, e algo terrível havia entrado por ela. Decidi que não seria mais uma vítima passiva. Se era uma guerra, eu precisava lutar com as armas certas. Passei a ler a Bíblia em voz alta, declarando as promessas de Deus sobre minha vida, mesmo sem sentir: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Eu lia do Salmo 27, cada vez que eu lia, a sombra parecia recuar, o ar no quarto ficava um pouco menos pesado, mas a noite era sempre o maior desafio. Em uma dessas noites, acordei subitamente. O quarto estava gelado. A figura escura não estava mais no canto. Estava de pé, ao lado da minha cama. Era alta e sem traços, um borrão de escuridão mais densa que a própria noite.
Não tinha rosto, mas eu sentia seu olhar sobre mim. Um olhar que sugava toda a esperança e calor. O pavor me congelou. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover. A paralisia do sono misturada com um terror genuíno. A criatura estendeu o que parecia ser uma mão em minha direção, e o sussurro não veio de fora, mas de dentro da minha própria cabeça. Junte-se a nós no vazio. Naquele momento, eu entendi. Ela não queria apenas me assustar. Ela queria a minha alma. Em meio ao pânico, uma única palavra se formou em minha mente. Um nome, Jesus. Com todo o fôlego que consegui reunir, murmurei, Jesus. A figura parou. Sua mão recuou. Em nome de Jesus, sussurrei com mais força. Eu te ordeno, saia da minha casa. A sombra tremeu, como fumaça em uma ventania. Ela se contorceu e soltou um som que não era um sussurro, mas um guincho agudo, um som de pura raiva e derrota. E então ela se desfez, evaporando na escuridão. O quarto voltou ao normal. O frio se dissipou. Eu consegui me mover novamente, caindo da cama, ofegante, chorando. A noite terminou e com a primeira luz do amanhecer, algo havia mudado. O peso em meus ombros estava mais leve. O ar da casa parecia limpo. A batalha da noite anterior havia sido um ponto de virada. Eu percebi que a depressão e a solidão eram as correntes, mas a entidade maligna era o carcereiro que se aproveitava delas. Ao confrontá-la, eu não curei minha depressão instantaneamente, mas quebrei o poder espiritual que me mantinha acorrentado. Eu busquei ajuda, liguei para o meu pastor, conversei com amigos da igreja, comecei a fazer terapia. Admitir que eu precisava de ajuda foi tão importante quanto invocar o nome de Jesus naquela noite. A recuperação é um processo, há dias bons e dias ruins, mas agora eu não luto mais sozinho. A sombra não voltou, a presença se foi. Eu ainda tenho a mesma aparência, a barba por fazer às vezes, o olhar cansado. Mas por dentro, a luz começou a vencer a escuridão. A Bíblia na minha mesa de cabeceira não é mais apenas um livro, é uma espada